afinal, o que é esse negócio de podcast que tá todo mundo fazendo aí e como é que ele funciona? Bem, podcast originalmente é um arquivo de áudio primordialmente distribuído via feed RSS. O que significa? Bom, tem coisas muito técnicas aqui que eu não estou disposto a entrar, porque é muita tecnicalidade. Mas o podcast é basicamente um arquivo de áudio que você sobe para um lugar e através do feed RSS ele distribui isso para plataformas de áudio. Temos o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts e infinitos outros lugares em que você pode ouvir o seu podcast. Bom, e a finalidade de um podcast é se conectar com a sua audiência. Eu diria que essa seria a maior finalidade que você tem com o seu podcast. Você pode se aprofundar nos assuntos que você mais gosta ou no que você mais domina com a sua audiência e assim, enfim, falar por muito e muito tempo sem ficar refém de algoritmo ou o que quer que seja. E diferente de um programa de rádio ou um programa de televisão, um podcast ele tem conteúdo sob demanda, on demand. Então você pode consumir ele da forma que você quiser, onde você quiser. Inclusive, eu já vi gente ouvindo podcast, consumindo podcast no PlayStation 4. E a diferença é que, diferente de uma televisão ou de um rádio que você tem uma tabela fixa lá de horários para você consumir aquele programa específico, o seu podcast pode ser distribuído e o seu ouvinte pode escolher onde ele vai querer ouvir o seu podcast. Seja no carro, seja parar no meio e ouvir depois, seja ouvir em velocidade acelerada, enfim, o seu ouvinte tem controle total em onde, quando e como ele quer ouvir e consumir o seu podcast. Eu já sei de gente que ouve podcast para poder dormir, por mais maluco que isso seja. E o podcast funciona da seguinte forma: você vai gravar o seu áudio, esse áudio vai ser gravado, seja uma entrevista, seja você, ou seja um grupo de amigos fazendo o seu podcast. Ele vai ser gravado em ferramentas como Zoom, como Discord ou outra ferramenta aí online, ou até mesmo presencial. Você vai editar esse áudio ou não e subir ele para a sua hospedagem, que é o lugar onde vai fazer a distribuição do seu podcast para todas as plataformas. É assim que você consome o seu podcast e o mais legal é que o seu ouvinte não fica preso a um local só para consumir o seu podcast. Então, onde ele quiser consumir, ele vai ouvir lá a sua voz e essa é a grande magia do podcast. Bom, eu sou o Gabriel Tuller, eu trabalho com podcasts desde 2015 e trabalhei com alguns nomes legais aí de podcast como Flow, Podpah, o Pedro Superti, Onei Araújo, enfim, um monte de gente aí que você deve consumir ou já deve ter conhecido. E você, conta aqui pra mim, você tem o costume de ouvir podcast? Que tipo de conteúdo você gosta de consumir? Deixa aqui nos comentários que a gente bate um papo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e sei lá o que mais o YouTuber faz.